paz do Senhor, classe da Escola Bíblica Dominical, classe de adultos da IMW Vila Medeiros. Estamos aqui mais uma vez, estamos estudando a revista Relacionamentos e vamos estudar hoje a lição que é a nossa missão com os afastados da igreja. É uma lição que fala sobre a postura da igreja em relação às pessoas que se afastam, né? E é um tema atual, é um tema importante e vamos orar para o Senhor abençoar a nossa lição deste domingo, dessa manhã. Amém? Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade e nos colocamos diante de Ti nestes momentos que vamos passar aqui meditando na Tua Palavra, estudando a Palavra de Deus, a Bíblia, e pedimos em nome de Jesus que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor ilumine as nossas mentes, que o Senhor haja nos nossos corações, nos nossos sentimentos, Senhor, e que o Teu Espírito Santo atue na nossa mente, nos convencendo, nos direcionando, nos orientando naquilo que nós precisamos fazer, aprender e a praticar nas nossas vidas. Nós nos colocamos diante de Ti e pedimos e crendo também no cuidado do Senhor e que o Senhor vai falar aos nossos corações e nós já te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém. Bom, nós vamos começar o texto, um texto muito lindo que é apropriado e faz parte da lição. Dessa lição está em Lucas 15, vai do versículo 11 ao versículo 32. É um texto muito conhecido e que fala a parábola do filho pródigo, né? E eu vou ler, preste atenção e medite nessa palavra. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando-se tudo que era seu, partiu para uma terra distante. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vindo ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu e ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho,
que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado? Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Essa parábola é muito linda, né? Fala sobre o filho que foi embora, que optou por sair e viver a vida que ele imaginava que seria melhor e mais interessante que a vida que ele já vivia na família, com o pai e com a família. Fala sobre o filho que sempre esteve em casa com o pai e fala sobre o pai que não deixou de amar esse filho mesmo ele tendo saído e ido viver uma vida fora, longe do lar, longe da sua casa. Esse pai nunca deixou de amar, nunca deixou de esperar por esse filho e festejou no retorno desse filho para sua casa. Aceitou, né, abraçou e festejou. Essa é a parábola do filho pródigo. A igreja precisa pensar e meditar e conversar e falar e estudar sobre isso, sobre essa missão da igreja, que é de alcançar e reintegrar as pessoas que já estiveram na igreja e agora se encontram afastadas dos caminhos do Senhor. Nós não estamos falando nessa situação de pessoas que foram para outras igrejas, que estão congregadas, que continuam fazendo parte da igreja de Cristo, da igreja total, né, em outra denominação, em outros lugares, mas das pessoas que se afastaram dos caminhos de Deus, né, que por algum motivo deixaram de fazer parte da igreja de Cristo. E aí eu queria falar sobre a postura da igreja, né? A primeira postura da igreja em relação aos que se afastaram é não esquecê-los, mas mantê-los em nossas orações e em nosso círculo de amizades. Não deixar, não incentivar esse afastamento, não deixar. Às vezes as pessoas falam: a opção dele, quis ir embora, não quer mais, cada um pode fazer o que quiser. Essas pessoas fazem parte da igreja de Cristo, né? E nós não podemos cortar esse vínculo, nós não podemos deixar que se afastem completamente, nós precisamos mantê-los parte da igreja, né? Mantê-los nas nossas orações e mantê-los no nosso ciclo de amizades. Eu queria lembrar aqui, que é muito importante, é lembrar que nós somos a igreja de Cristo. Às vezes quando a gente fala igreja, né, as pessoas que estão afastadas da igreja, a gente fala nesse momento de igreja como instituição, como sistema, né, o sistema eclesiástico, a igreja. A pessoa se afastou porque ela não quer viver nessa coisa que é a igreja, que é o sistema, que é essa instituição, né? Mas nós precisamos lembrar que a igreja somos nós, né? Nós somos o próximo dessa pessoa que se afastou. Todos os movimentos da igreja são feitos por pessoas, pessoa a pessoa, né? A igreja, a Bíblia fala que a igreja somos nós, pessoas. Nós anunciamos o Evangelho, a boa nova da salvação pela fé em Cristo Jesus a pessoas. Nós, pessoas, anunciamos o Evangelho de Cristo Jesus a pessoas. Aqui, ó, nós vamos ler lá em Marcos. Ó, abre comigo a sua Bíblia, Marcos. Depois de Mateus, Marcos, capítulo 16. Marcos 16,
versículo 15 e 16, diz o seguinte: E disse-lhe: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Essa é a nossa missão da igreja, de pregar o evangelho, anunciar o evangelho, a boa nova da salvação, a fé em Cristo Jesus. Essa missão, ela é cumprida pessoa a pessoa. Disse Jesus: Ide, pessoa, eu, você, por todo mundo, e pregar o evangelho a todas as pessoas, a toda criatura, a todas as pessoas, pessoa a pessoa. Então, a igreja somos nós, pessoas. Nós nos reunimos nos templos e nas casas com outras pessoas e assim, juntos somos a igreja de Cristo. Volta um pouquinho aí na sua Bíblia, Mateus, Mateus capítulo 18. Volta aí, Mateus capítulo 18, versículo 18, 19 e 20. Olha que palavras de Jesus, né? Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Igreja, onde estiverem 2 ou 3 pessoas, 2 ou 3 pessoas, 2 ou 3 indivíduos, pessoas, é a igreja. 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então, nós somos igreja. Quando a responsabilidade for da igreja, não pense em instituição, não pense em denominação, não pense no sistema eclesiástico, pense, nós somos a igreja. Nós somos a igreja. Então, nós anunciamos o evangelho, nós fazemos a igreja acontecer, a igreja crescer, porque nós pregamos o evangelho a toda criatura. E as pessoas creem, né, nas boas novas da salvação. Nós nos reunimos nos templos e nas casas e juntos, quando nós concordamos com alguma coisa na terra, é ligado no céu. Quando nós ligamos ou desligamos alguma coisa na terra, é feito no céu. E quando nós nos reunimos em nome de Jesus, ele se faz presente no nosso meio. Então está formada a igreja de Cristo. Mas também, infelizmente, somos nós, as pessoas, responsáveis muitas vezes por afastar do nosso convívio as pessoas que nós amamos, né? Nós vamos ler em Romanos, João, Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos, Romanos, capítulo 14, Romanos 14, versículo 13. Não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo a vosso irmão. Olha isso, né? Que importante. Muitas vezes somos nós mesmos, né, que fazemos parte, que nos juntamos, que nos reunimos como igreja, que criamos situações, que nos julgamos, né, a ponto de que algumas pessoas se afastam do nosso convívio porque nós nos tornamos tropeço ou escândalo para esses irmãos. Então, é nossa responsabilidade, né? E nós precisamos, como igreja, estender os nossos braços, o nosso olhar, o nosso amor, as nossas orações e trazê-los de volta à casa do Pai. E essa atitude é para ontem, é muito urgente, porque
quanto mais tempo longe da igreja, longe do convívio das pessoas, longe dessa congregação, desse estar junto que forma a igreja, mais fria a pessoa se tornará e mais resistente a retornar. Isso é muito real. Isso é muito real nos nossos relacionamentos, né? Às vezes a gente fica muito brigado com uma pessoa, se choca, né? Pensamentos, ideias, atitudes com uma pessoa e se afasta. Quanto mais tempo você permanece longe dessa pessoa, mais difícil é voltar, né? Quanto mais tempo você se afasta, você deixa de conversar, você deixa de se relacionar com essa pessoa, mais difícil se torna voltar. Aí, tem um outro texto ainda que fala aqui da igreja, tá em Atos, que é no comecinho, logo depois que Jesus foi assunto ao céu, quando a igreja começou a se formar, a igreja de Cristo, né? Então tá lá em Atos 2, que é esse texto lindo que fala sobre a igreja primitiva, né? Esse é um texto muito lindo. E fala como a igreja foi formada ainda, né? Fala sobre isso. E sobre a importância do estar juntos, né? Eles usam termos aqui, vamos ler, ó, versículo 42, Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos, e tinham tudo em comum, comunhão, juntos, comunhão. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Cuidado. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. A igreja começou e a igreja cresceu a partir desse estar junto, dessa comunhão, desse perseverar unânimes no templo, de partir o pão juntos, nas casas, no templo, né, em oração, em comunhão. Por isso que quanto mais tempo as pessoas se afastam e permanecem afastadas, mais difícil é de retornar, porque essa comunhão, ela é muito íntima, ela é muito entranhada, né? E quando nós nos afastamos, nós vamos perdendo, né? Perdendo essa liga, perdendo aquilo que nos liga mesmo, né? Uns aos outros. É preciso manter acesa a chama do relacionamento e não deixar esfriar o amor. A Bíblia diz em Mateus 24, abre aí comigo, voltando, né? A gente estava em Atos, aí a gente vai voltar para Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 24. Capítulo 24, aqui, ó, no versículo 12, que fala, mas um pouquinho antes, esse texto fala do princípio das dores e de um monte de coisa que ia começar a acontecer, né? Coisas que já acontecem. Então, muitas coisas colaboram, muitas situações colaboram. Aqui no texto anterior que nós falamos, para a gente ter cuidado, para a gente não ser tropeço e não ser escândalo que vai afastar os nossos irmãos. Mas além disso, muitas coisas da vida mesmo, da situação, do país, do mundo, da vida acontece e colaboram para que essas pessoas percam a vontade, percam o amor se esfrie, né? Então aqui o texto vai falando sobre o princípio das dores, guerras, rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino, fomes, terremotos, vocês sereis atribulados, sereis odiados, muitos vão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Eu estou em Mateus 24, versículo 10. Muitos vão de se escandalizar,
trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, por testemunho para todas as nações, então virá o fim. Muitas coisas acontecem, né? Muitas situações. Não é o caso da gente ficar especulando, né? Buscando motivos e situações que levaram muitas pessoas a se afastarem da igreja, do convívio dos irmãos, da família da fé, né? Mas a gente sabe que isso acontecem pessoas que servem de tropeço, pessoas que julgam o que veem, né? Que muitas vezes está muito deturpado e não está nem próximo da realidade, mas as pessoas julgam e falam contra os outros, e tudo isso cria uma situação que leva a pessoa a desanimar, a se entristecer, e muitas vezes alguma coisa que poderia ser facilmente esclarecido não é nem conversado, porque gera um conflito muito grande, desnecessário, mas muitas outras coisas também acabam colaborando para que o amor esfrie, o amor a Deus, o amor à igreja, o amor aos irmãos, o amor à família, o amor no sentido geral, né? E por esse motivo mesmo, nós como igreja, pessoas que fazem parte da igreja de Cristo, não podemos deixar se romper esse vínculo. Mantenha o contato, mantenha essa pessoa nas suas orações. A nossa oração, né, como cristão, enquanto nós nos lembramos das pessoas que não estão mais participando, né, do nosso convívio, da igreja de Cristo, por vários motivos, mas nós as mantemos no nosso coração e na nossa mente em oração. Nós as mantemos nos nossos círculos de amizades, né, inteiradas, sendo informadas das coisas que estão acontecendo, para que de alguma forma não se afastem totalmente, para que, estando muito longe, tenham dificuldade de voltar, né? Isso é muito importante. Então, a primeira questão é a postura da igreja. Não deixar que esse afastamento se dê por completo. Manter a pessoa próxima de nós, né? Através das nossas orações e através da nossa amizade. A segunda questão é, pensando na igreja como um corpo. Olha como é interessante isso. Nós vamos na Bíblia, lá em 1 Coríntios, que fala exatamente isso, né? 1 Coríntios, Atos, Romanos, 1 Coríntios, no capítulo 12, quando fala que a igreja como um corpo, então, a partir do versículo 12, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós dados de beber um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Olha isso. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispõe os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Isso já desfaz vários desses mal entendidos que acontecem, que muitas vezes as pessoas se afastam, às vezes não compreendem a igreja como um corpo, não se compreendem parte do corpo, não se compreendem pedaço, né, importante, que faz falta, que não pode deixar de estar junto. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispõe os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo.
Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a este damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Olha isso que é a igreja como um corpo. Cooperem os membros, versículo 25 de 1 Coríntios 12. Cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. Não é? Olha que perfeição isso. Nós somos todos membros desse corpo e, portanto, estamos ligados. Um dedinho machucado causa um mal-estar no restante do corpo. Aquele dedinho que bate no cantinho da mesa, do pé da mesa, né? Aquela unhazinha que está encravada, que, meu Jesus, torna a vida da gente insuportável. É urgente cuidarmos para que a dor seja tratada, para que a enfermidade não se agrave. Há situações que estão causando mal-estar, né? Corremos para resolver. A febre, né? A febre é aquele indício de que, opa, tem alguma coisa errada, há alguma infecção, há alguma inflamação, né? Mas aí o que a gente faz? A gente corre para resolver a febre e a dor, restabelecendo o bem-estar do corpo, não é assim? Onde doeu, onde machucou, a gente resolve ali, aquele machucadinho. Então vamos colocar o metiolate, vamos colocar o band-aid, vamos soprar, vamos dar beijinho onde machucou, para restabelecer o bem-estar do corpo. A gente atua no órgão que gerou o mal-estar e na causa da doença. O urgente que a igreja tem que fazer é cuidar da dor, baixar a febre e curar o ferimento. Alguma coisa que nós estamos vendo hoje, nós vimos e deixamos acontecer, gente, a dor, ninguém conscientemente aguenta permanecer com dor em alguma parte do corpo, com febre, né? Com machucado, sangrando, aberto, ferida aberta, precisa ser tratada, precisa ser curada para que o corpo possa restabelecer o seu bem-estar. E o importante é restaurar, né? Então nós temos que correr. Há alguma situação que está doendo, que está causando mal-estar, que precisa ser tratada no corpo de Cristo. Então a gente precisa entender a igreja. Primeiro nós entendemos a igreja não como instituição, nem como o sistema eclesiástico, mas a igreja como nós, pessoas. E agora a igreja como corpo. E aí nós vemos que não pode haver situações em que a dor, em que há febre, em que há ferimento, em que há pessoas que estão sendo magoadas, feridas, machucadas e que estão incomodadas e que vão querer sair, querer deixar de fazer parte desse corpo por causa dessa situação. Em Gálatas 6, capítulo 1, fala de uma situação. Nós estamos em Coríntios, né? Logo em seguida vem o quê? Coríntios, Gálatas. É nesse livro que a gente vai. Gálatas 6:1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. A gente viu aqui uma das situações que acontecem, que às vezes chega
a pessoa se afastar da congregação quando a pessoa é surpreendida em algum erro, em alguma falta, em algum pecado, né? Você vê que é uma situação estranha, porque você vê que a pessoa não é um caso que a pessoa se considerou ou se percebeu errada e veio buscar conserto, veio confessar seu pecado. A pessoa foi surpreendida numa falta. E aí a nossa responsabilidade, fala aqui, vós que sois espirituais, corrigiu sem excluí-lo, pelo contrário, cuidando para não sermos achados na mesma falta, com humildade, né? Não se achando superior. Então, você está em pecado, você está no erro, apontando o dedo, né? Criando uma situação de desgaste, de tristeza, de ferimento, de dor, né? Mas aqui nesse texto fala, com um espírito de brandura, guardando-te para que não sejas também tentado. Todos estamos sujeitos às mesmas situações, todos estamos sujeitos às mesmas tentações, todos estamos sujeitos ao pecado, né? Então, a nossa forma de tratar a pessoa que foi surpreendida em alguma falta, no pecado, no erro, é corrigindo com cuidado e com brandura. 1 Timóteo fala de pessoas que rejeitaram a fé. Lá em 1 Timóteo, Hebreus, Tiago, Timóteo, estou voltando. 1 Timóteo, tem um texto, 1 Timóteo 1, eu anotei aqui, ó, versículo 19. Mantendo a fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Pessoas que perderam a fé, né? E aqui ele cita Himeneu e Alexandre, que foram pessoas que rejeitaram a boa consciência e naufragaram na fé. 1 Timóteo ainda, no capítulo 6, versículo 21, fala assim, alguns, fala para Timóteo, e tu, Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como facilmente lhes chamam, pois alguns professando se desviaram da fé. A graça seja convosco. Pessoas que se desviaram da fé, desanimaram, não tiveram forças para continuar. E a Bíblia nos ensina como lidar nessas situações com essas pessoas. Como que a gente vai lidar com pessoas que tiveram dificuldade ou se envolveram, aqui fala, falatórios inúteis e profanos, contradições do saber, né? Coisas que confundem a cabeça, outros ensinamentos, né? Heresias, coisas que vêm de fora, que não são o ensino da palavra de Deus, né? E as pessoas se confundiram e não tiveram forças para se manter de pé, manter firme na sua fé, e naufragaram, né? Desistiram, desanimaram. E aí a Bíblia nos ensina a exortar, a aconselhar, a admoestar. Vê comigo, vamos dar uma corridinha aqui. Tito, Filemão, Hebreus, eu estou mais perto de Hebreus, então eu tenho em Hebreus 3, olha só, Hebreus 3, 13, fala assim, vamos lá, gente, estudando a Bíblia e anotando esses versículos que são muito importantes para nosso aprendizado, nosso crescimento. Hebreus 3,13. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Aqui fala a exortação, aí é um ensino, é um acompanhamento constante, hoje, todos os dias, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. O pecado nos tenta todos os dias. Então, nós temos que viver sendo exortado, ensinado, admoestado, para que não sejamos endurecidos pelo pecado. Em Hebreus ainda, no capítulo 10, capítulo 10, versículo 24, consideremo-nos também uns aos outros
para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Olha só, nos estimularmos, né, e nos incentivarmos uns aos outros. Você tem uma consideração pelo seu irmão, né? Consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Chama, vem, ó, eu vou fazer isso, vem comigo, né? Vem aqui, vem participar. E aqui tem um versículo que eu vou voltar nele. Vamos voltar aqui, ó, a gente está em Hebreus. Vamos voltar um pouquinho. Efésios, capítulo 4, versículo 32. Fala o seguinte: antes, sede um para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, assim como Deus em Cristo vos perdoou. Gente, o perdão é essencial, é básico, é indispensável na nossa comunhão com os irmãos, na nossa convivência na igreja. Precisamos aprender em casa, né? Na família próxima, em casa. E na igreja, nossa família na fé. Perdoar, perdoando-vos uns aos outros, sendo compassivos, tendo compaixão, sendo bondosos, benignos. Colossenses, Efésios, vamos para frente agora, Filipenses, Colossenses 3, olha só, Colossenses 3, versículo 13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Quem vai apitar a situação, se está certo ou se está errado, né? Árbitro mesmo, igual de futebol, né? Qual é o árbitro? Quem vai apitar? Falar, opa. É a paz de Cristo, o árbitro em vosso coração. Foste chamados em um só corpo, sede agradecidos, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, a palavra de Deus. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus. Essa convivência na igreja, na família, na fé, tem que ser assim, junto, né? Perdoando-vos, exortando-vos, hoje, no dia que se chama hoje, para o pecado não ficar endurecido no nosso coração, ensinando na sabedoria, perdoando uns aos outros. 1 Tessalonicenses 4, 9, fala aqui, no tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. O amor que é o maior, né? O vínculo da perfeição. A igreja precisa estar com coração e braços abertos sempre, como aquele pai que nós lemos lá em Lucas 15, como o pai do filho pródigo. Ele continuou esperando. O filho viveu tudo que quis viver fora de casa. E o pai continuou de braços abertos esperando. Ele diz que quando ele estava vindo na estrada, o pai viu o filho, reconheceu o filho vindo lá longe e já correu para abraçá-lo. A igreja tem que estar assim, nós temos que estar assim, sempre prontos, com os braços abertos, o coração aberto para receber aquele que começou a se desligar, a se afastar. Muitas vezes a própria palavra da cruz, a palavra da salvação, do amor de Deus, a mensagem do amor de Deus, ela não é entendida, aceita ou suportada por alguns que resolvem abandonar a Jesus. Às vezes não é porque alguém serviu de pedra de tropeço, às vezes não é por causa das situações em volta, às vezes é porque a pessoa ela não compreendeu o amor de Deus. Ela não compreendeu a palavra da cruz, ela não compreendeu a mensagem de amor, da salvação. Por que alguém se deixou morrer, derramar seu sangue por ela? Ela não consegue compreender isso e ela não consegue permanecer crendo, permanecer na sua fé. Lá em João, olha, isso aqui é muito... João 6 fala de Jesus com seus discípulos, e nesse texto é o texto que fala que Jesus foi
pregando, falando dele, que ele era, que o corpo dele ia ser derramado, que é o sangue, a minha carne é comida, o meu sangue é bebida. E Jesus foi falando, e as pessoas que estavam ouvindo Jesus começaram a ficar escandalizadas, não conseguiam entender o que Jesus estava falando, não conseguiam compreender, não conseguiam entrar na mente deles. E aí, assim, muitos dos seus discípulos disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: vocês estão escandalizados? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. O próprio Jesus falando com aqueles discípulos que estavam seguindo a ele. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto que eu vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se o Pai não for concedido. No versículo 66 de João 6 diz o seguinte: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não o seguiam mais. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis vós também retirar-vos? E Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos, se só tu tens palavra de vida eterna? Então, muitas vezes, algumas pessoas não permanecem porque não conseguem crer, não conseguiram entender o amor, a palavra de Deus, né? A Bíblia diz também que a palavra de Deus é loucura, né? Para os que não creem, para os que perecem. É necessário conviver, viver, ter experiência pessoal com Deus, conhecê-lo verdadeiramente, né? Como o Pedro falou: para onde iremos nós se só tu tens palavras de vida eterna? Então, todos esses motivos, todas essas questões podem afastar pessoas do convívio e da igreja. Agora, uma das coisas que nós já lemos lá em Hebreus, é um sinal que nós precisamos prestar atenção. Está em Hebreus 10, versículo 25, e diz o seguinte: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Quando a pessoa, um dos sinais de que alguém está fraco, triste, aborrecido, não está entendendo a palavra de Deus, não está entendendo o ensinamento da palavra de Deus, que a sua fé está começando a naufragar, é quando a pessoa começa a se afastar. Então, ele vai como se ele estivesse se sentindo diferente, não muito parte, não muito em comunhão, não muito junto como era na igreja primitiva, e a pessoa vai se afastando lentamente. Esse é um sinal que nós precisamos prestar atenção. Nós estamos encerrando já, e eu queria deixar aqui no final da lição, diz o seguinte, é uma dica que o autor deixa aqui, que de uma atividade prática, né, que a gente escreva o nome das pessoas que saíram da igreja e de outras que não saíram totalmente, mas estão afastadas, para que nós oremos por essas pessoas. E podemos combinar visitação, né, contato, incluir num grupo de oração e de que a gente possa meditar, mandar mensagens de ânimo, de fé e para essas pessoas todos os dias. Então, lembrar, anota, vamos compartilhar, você está lembrando de fulano? Lembra que essa pessoa não está vindo, não tem vindo, há muito tempo eu não vejo, o que será que está acontecendo, né? Vamos fazer esse exercício de trazer à memória pessoas que se afastaram. Outra aplicação prática que o autor deixou aqui. Primeiro, antes de acusar, ore e peça a Deus para te ensinar a amar aqueles que se afastaram. Seja um agente de Deus e com urgência vá atrás daquelas pessoas que outrora estavam ao seu lado na igreja. Esta não é missão apenas do pastor, né? Nós somos um corpo, nós somos cada membro faz parte e tem a sua responsabilidade.
Segundo item, na restauração temos que investir nosso tempo, nossas forças e nosso amor, pois sem entrega não haverá resultado. Nós precisamos, né, trazer de volta para o convívio e trabalhar tudo isso aqui que nos é ensinado, exortar, aconselhar, ensinar, admoestar, tanto aqueles que estão perto, mas estão começando a não vir congregar, não comparecer, não estão aparecendo mais, né? Estão ficando apagadinhos, afastados. Esses que estão próximos, mas estão se afastando. Aqueles que já estão afastados. Em qualquer que seja a situação, a nossa postura como igreja é lembrar que nós somos, cada um de nós é responsável, porque nós somos a igreja. E cada um de nós é responsável porque nós somos membros desse corpo, que é a igreja, que é o corpo de Cristo. Amém? Ensinar, aconselhar, admoestar, perdoar, né? E amar, acima de tudo. Amém? Então essa é a palavra de Deus para nós, nossa responsabilidade como igreja de Cristo e como corpo de Cristo aqui na terra. Vamos orar. Senhor, te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos porque o Senhor planejou que nós fizéssemos parte da igreja aqui na terra, como membros, como cada um, como pessoas que falam para as outras pessoas do teu evangelho, da salvação, da fé, como pessoas que congregam, que trazem, que chamam e que se unem a outras pessoas e juntos nos reunimos, e o Senhor promete que está presente conosco quando nós estamos reunidos como igreja. Senhor, ajuda-nos a termos consciência de que somos corpo de Cristo e de que cada um é importante, é membro importante, que faz parte, que não pode ficar longe, que não pode estar machucado, que não pode estar ferido, e que deve ser cuidado, curado e estar junto, fazendo parte para que esse corpo cresça saudável e possa ser bênção neste mundo, como igreja de Cristo, como corpo de Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a amar-nos cada dia mais. A Bíblia diz que se o mundo nos reconheceria como teus discípulos, se nós nos amássemos uns aos outros. Ensina-nos, Deus, a amar-nos uns aos outros cada dia mais. Nós nos colocamos diante do Senhor para que o Senhor nos abençoe como pessoas e como igreja aqui na terra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.